Olá a todos, meu nome é Marcos Matsu Campos, estou cursando o 9º semestre de Engenharia Mecânica pela Universidade Cidade de São Paulo na modalidade semipresencial. E esta é a apresentação no meu TCC. O tema que eu vou estar abordando hoje é a distinção entre a aplicabilidade do óleo sintético, semissintético e mineral no sistema de lubrificação de motores ciclo Otto de 4 tempos. O presente trabalho ele trata da distinção da aplicabilidade do óleo mineral sintético e semissintético no sistema de lubrificação de motores a ciclo Otto de 4 tempos, tá bom? Essa pesquisa é uma pesquisa simplificada que ela vai trazer também quais são as etapas de fabricação do óleo até ele chegar na gôndola, como a extração, o refino, as padronizações, sim, porque os órgãos que fazem essa padronização ela tem um fator crucial que auxilia no melhor entendimento e o porquê do óleo ter esse tipo de variação de preço, né? Porque o óleo lubrificante, ele não tem uma vida mensurável, mas algumas montadoras elas definem no manual do proprietário do veículo a quilometragem em relação à troca conforme ao uso. A extração do petróleo, refino e até o momento que ele chega para o consumidor final, certo? O petróleo é um produto extraído do subsolo da crosta terrestre e geralmente quando ele é extraído ele pode estar misturado com água salgada, argila e areia, tá? Para fazer essa separação da água salgada, da argila e da areia, primeiro ele vai passar por uma decantação onde vai separar a água do óleo, certo? E depois vai passar por um processo de filtração aonde vai separar a areia e a argila do óleo. Assim que ele tiver separada, o objetivo do refino é transformar o petróleo em frações mais simples com grande utilidade, certo? Então, como que é feito isso? Como é que é feito esse refino? Existem várias maneiras de fazer esse tipo de refino, mas a maneira que eu vou estar abordando neste trabalho vai ser por a torre de destilação por pressão atmosférica. Então, como funciona? O petróleo cru, ele entra numa fornalha, e essa fornalha ela vai aquecer o petróleo, que vai entrar na torre de destilação, e conforme o vapor desse petróleo vai subindo dentro da torre de destilação, dentro dela tem várias prateleiras. Dentro dessas prateleiras ela vai sofrer uma diferença de pressão atmosférica e cada nível dessa prateleira vai conseguir extrair um subproduto do petróleo a partir dessa variação de pressão. Então, dentro dessa torre de destilação, a gente consegue encontrar os óleos lubrificantes, a gente consegue extrair o querosene do petróleo, a gente consegue extrair a gasolina e alguns gases como o GLP, por exemplo, que a gente usa como gás de cozinha. A função do óleo no sistema de lubrificação do motor ciclo Otto de 4 tempos, primeiramente é a redução do atrito sólido por um atrito fluido, tá? E isso ele vai fazer uma minimização do desgaste dos componentes internos do motor, reduzindo também o ruído, removendo as partículas abrasivas que acabam surgindo por causa desse atrito e reduzindo também o aquecimento gerado pelo deslocamento relativo entre as superfícies. A redução do calor ela se dá também com a dissipação do óleo dentro do motor. Então, o que acontece para algumas montadoras, eles até indicam que o carro ele consome 1 litro de óleo a cada 1000 quilômetros. Não é que o seu carro está queimando óleo, é que ele está trocando o calor e o óleo, a partir do momento que ele entra em contato com a superfície, ele acaba fazendo essa transferência de calor e acaba se dissipando no ar,
gerando esse tipo de consumo. Então, alguns carros eles abaixam o óleo sim, e isso é totalmente normal, tá bom? A transmissão, o óleo também ele serve como um transmissor de força, ele remove alguns contaminantes com uma ação detergente e dissipante, ele também serve como um agente de vedação, certo? Serve para proteção contra corrosão, porque dependendo de alguns veículos que utilizam alguns combustíveis como o álcool, em algum posto de gasolina o pessoal exagera um pouco na mistura ou vem com muita água, então ele também serve como esse tipo de proteção. Ele é um isolante elétrico e ele também serve como um amortecedor de choque, num quesito de vibração. Atualmente, os motores fabricados no Brasil, motores que digo ciclo Otto de 4 tempos, fabricados no Brasil, eles já saem abastecidos com óleo sintético. Mas o óleo sintético, ao contrário do que parece, ele não é uma novidade tão grande assim. No final da década de 1930, na época da Segunda Guerra Mundial, como alternativa no uso militar, foi pesquisado esse tipo e foi colocado em uso pela escassez do petróleo durante o conflito. Porém, somente em 1970, um lubrificante 100% sintético, né, chegou ao mercado consumidor nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ele demorou ainda um pouco para chegar. Então, ele chegou para meados de 1980, por aí. Os óleos minerais, eles não são tão desenvolvidos quanto os óleos sintéticos e semissintéticos, pois eles ainda têm, por mais que eles passam por um processo de refino, ainda eles têm uma certa impureza na sua composição. No entanto, ele ainda tem o seu espaço no mercado, como eu falei anteriormente, pois alguns carros fabricados anteriores ao ano de 2010 ainda utilizam esse tipo de óleo lubrificante. Eu tenho um veículo e ele ainda utiliza óleo lubrificante mineral. Porém, a fabricante do meu veículo, ela surgiu com uma nota que era para mim substituir o óleo mineral pelo sintético, mas ainda não alegou de maneira correta qual que é a função dessa troca. E isso também foi uma coisa que me fez pesquisar esse tipo de item. Mas isso eu vou deixar para um pouquinho mais para frente. O óleo semissintético, ele tem uma base mineral, certo? E uma base sintético. Então, o que eles fazem? Eles pegam um óleo mineral, eles colocam mais aditivação, mais refino em cima dele. Então, eles aumentam o desempenho dele, tornando ele com uma melhor capacidade de manter a viscosidade na presença, com pouca presença de contaminantes, e manter a sua estabilidade térmica diferente das limitações do óleo mineral. No Brasil, o órgão, né, que faz toda a parte de regulamentação do petróleo é a ANP, certo? Então, a padronização tem que partir da ANP, porém, eles utilizam alguns métodos de classificação da SAE, que é a Sociedade de Engenheiros Automotivos. A SAE é um órgão mundial de engenheiros e profissionais que fomentam o conhecimento de veículos e sistemas automotivos em um fórum neutro, com benefício à sociedade. Uma das colaborações assim, da SAE foi a padronização, criando uma tabela, né, de classificação dos óleos lubrificantes, utilizando a viscosidade como uma unidade de medida. Além da SAE,
existe a API, que é o Instituto Americano de Petróleo, que também é um órgão que também ajuda na classificação do óleo lubrificante, porém ele utiliza índices de desempenho como classificação. Aproveitando o gancho que a montadora, eu utilizo no meu carro o óleo 10W30 mineral e a montadora me indicou utilizar o óleo 0W20 sintético. A diferença na aplicação do óleo óleo mineral, sintético e semissintético, está no tipo de regime de trabalho que esse motor é submetido. O óleo lubrificante tem uma vida útil? Ele tem uma vida útil, porém ela é difícil de ser mensurada dado ao regime de trabalho que ele é submetido. Algumas fabricantes, elas indicam que seja utilizado o manual do fabricante, né, do proprietário do veículo, e em sua maioria elas indicam que o óleo seja trocado a cada 10.000 quilômetros, numa condição de uso normal. E em uma condição de uso severo, ela indica que seja trocada a cada 5.000 quilômetros. Mas aí fica meio difícil. Como é definida essa condição de uso severo? Para algumas montadoras, caso o veículo seja conduzido por um grande período de tempo em condicionamentos, temperaturas acima de 35 graus, tracionando reboques, com carga excessiva, condições montanhosas, lamacentas, empoeiradas, às vezes, dependendo da região, se for para o sul, situações onde a via está descongelada. O plano de troca de óleo do regime severo é indicado. Então, se caso o proprietário do veículo utilizar o veículo nessas condições e for preferir uma troca a cada 10.000 quilômetros, pode vir que ao longo dos anos o carro tenha um tipo de desgaste além do normal. Quanto a uma questão de aditivação, que algumas pessoas gostam de utilizar condicionadores de metais, aditivos, além do que já são aditivos que já vêm, né, no processo de fabricação do óleo. As montadoras, elas e alguns fabricantes também de óleo, eles não garantem que isso vai funcionar, e dependendo do motor pode ter um desgaste aí dos componentes internos no motor, um superaquecimento, e dependendo do aditivo que você utilizar, algumas pessoas, na minha pesquisa eu acabei encontrando algumas pessoas utilizando óleo diesel como lubrificante do motor, pode gerar um risco de explosão e ter um acidente fatal aí. Então complicado. No Brasil, o valor do lubrificante de base mineral está diretamente conectado com o valor do petróleo bruto, e ele varia de forma senoidal com o aumento dos impostos e nos processos de fabricação mais complexos, de forma que atualmente não é possível que os óleos minerais, não é possível dizer assim que os óleos minerais são mais baratos que os óleos sintéticos. Agradeço a todos que estão realizando a análise desse vídeo. Agradeço imensamente ao professor Gabriel, que me ajudou muito durante a minha pesquisa. Agradeço a todos os envolvidos aí, e aos fabricantes e alunos que me ajudaram. Espero que tenha atingido a expectativa de todos aí. Fico por aqui e tenha um bom dia.